Bíblia para a Igreja. O Sermão do Monte, com Heber Campos Jr. Olá, meus irmãos em Cristo, saúdo vocês com a graça e com a paz do nosso Senhor. Quero conduzi-los novamente à leitura de um trecho do Sermão do Monte, essa mensagem que foi compilada pelo evangelista Mateus, lá nos capítulos 5, 6 e 7 do seu evangelho. E nós estamos agora no momento de ler parte final do capítulo 6. Então eu peço que você acompanhe a leitura que eu vou fazer da Bíblia Sagrada no capítulo 6 de Mateus, dos versos 25 a 34. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O Sermão do Monte, como eu já falei outras vezes em outras devocionais aqui, ele serve para corrigir nossa visão de espiritualidade. Tanto é que no capítulo 5, Jesus vai contra uma visão popular dos mandamentos que não combinava com a profundidade de conceitos presente em cada um dos mandamentos. E eu poderia dizer que isso é verdadeiro também do capítulo 6. Porque no capítulo 6, quando Jesus abre dizendo que a nossa vida não deve ser mostrada para os outros, a vida espiritual mostrada para os outros, mas a gente deve direcioná-la ao Senhor, eu poderia dizer que essa é uma quebra do terceiro dos 10 mandamentos, de não tomar o nome de Deus em vão. Depois, quando Jesus fala do amor ao dinheiro, dos versos 19 ao 24, a gente poderia dizer que ali há uma quebra do primeiro mandamento, de não ter outro Deus além do Senhor. Mas e aqui, nesse trecho que a gente leu aqui, do 25 ao 34, o final do capítulo 6? Eu creio que essa é uma aplicação muito pertinente de como nós não seguimos adequadamente o quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Esse é um mandamento que fala do nosso descanso no Senhor. E Jesus vai tocar num ponto primordial para a vida cristã. O nosso descanso no nosso provedor, no nosso Pai e Senhor. Infelizmente, nós não reconhecemos a seriedade do pecado que nós chamamos de ansiedade. Há em nós a sensação de que esse é um desses pecados que todo mundo tem, mas não confessa tristemente, com lágrimas nos olhos, que tem problema com isso. Você provavelmente nunca viu ninguém chorar de tristeza por ser ansioso. Não estou dizendo que isso não pode acontecer e nunca aconteça, mas esse é um desses pecados de estimação que a gente parece reconhecer que temos, mas nós não lamentamos e não lutamos contra ele. Isso é revelador de que a gente não valoriza quão sério é sermos crentes que continuam com incredulidade remanescente na nossa vida. Porque é isso que é ansiedade. Ansiedade é uma incredulidade remanescente no crente. Parece uma contradição, não é? Que nós sejamos crentes, mas nós desconfiemos da provisão do Senhor. Mas é isso que acontece na nossa vida. Nós somos muitas vezes um poço de contradições. Crentes incrédulos para certas coisas. Nem mesmo, olha só, Jesus está falando tão fortemente contra esse pecado, que ele diz que nós não podemos ficar ansiosos nem mesmo pelas coisas mais básicas, como comer, beber e vestir. Deus sabe. O Pai sabe do que você precisa. Nem isso
deve levar você à sua preocupação, a uma preocupação que te desestabiliza. A gente talvez justificasse dizendo assim, ficar ansioso para coisas que são supérfluas é errado, mas eu estou ansioso por questões que são mais básicas, pois Jesus toca exatamente nas mais básicas, inclusive indo na contramão de tendências psicológicas que dizem que é natural que o ser humano busque com mais intensidade as coisas mais básicas. Pois o nosso Jesus vai na contramão de tendências psicológicas que falam dessas coisas. Por quê? Porque nós podemos, inclusive, dizer não para necessidades mais básicas quando a honra do Senhor está em jogo. É o que o próprio Salvador fez no deserto, quando tentado transformar pedra em pão. Aquilo que Jesus Cristo fez não é peculiar só dele. Ele ordena que você não seja ansioso e não quebre a honra do Senhor por causa de necessidades básicas. Então perceba como é importante nós descansarmos no Senhor. Separarmos um dia para nutrirmos nossa confiança contínua nos cuidados do nosso Deus. Observe os cuidados dele narrados no texto. Diz que ele cuida de plantas, cuida das aves dos céus. Como é que ele não cuidaria de você, que é seu filho? Então, esse apelo a olhar para fora é necessário para que a gente reconheça que os cuidados do Senhor estão em todo lugar. Existe um hino que talvez vários de vocês que me ouvem conhecem, que fala sobre contar as bênçãos. Contar as bênçãos é uma boa prática, sabe por quê? Porque força a gente a perceber os constantes cuidados do Senhor e abafa a nossa ansiedade por coisas do presente. A ansiedade é bastante míope, ela olha para problemas aqui sem perceber cuidados ontem e antes de ontem. Cuidados que o Senhor vem tendo durante toda a nossa vida. Contar as bênçãos ajuda a gente a sufocar esse espírito ansioso. Então, para terminar o texto, Jesus Cristo fala assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que ele está ensinando a gente? Ele está ensinando o amor abnegado, no qual eu me preocupo com a glória de outro, a saber, com a glória do Senhor. Quando eu tenho as necessidades mais básicas aparentemente faltando, e eu ainda honro o Senhor acima de todas as coisas, eu mostro para o Senhor que o meu amor por Ele é maior, inclusive, do que o meu amor por mim mesmo. A graça é melhor do que a vida. E é isso que Jesus nos ensina aqui, a buscar o reino de Deus acima, inclusive, de nossas necessidades mais básicas. E ele termina dizendo, não vos inquieteis com o dia de amanhã. O dia de amanhã tem os seus males. Ele está dizendo para você, olha, preocupar-se com o que vai acontecer no futuro próximo não é para você. Você é limitado. Deixa com quem cuida melhor de você. Cuide do dia de hoje. Não se preocupe com o dia de amanhã. Deus treinou o seu povo desde o início a confiar que a provisão diária viria com o maná e que não devia se preocupar com o pão da semana que vem ou o pão de daqui a 3 dias. Basta cada dia o seu mal. Que o Senhor nutra em você um descanso nele, um descanso que faz com que você não se preocupe nem mesmo com as necessidades mais básicas, mas você nutra no seu coração um desejo de honrar o Senhor, mesmo debaixo de grandes apertos. Assim, eu creio que Deus vai suprir cada uma das suas necessidades e vai te dar mais. Ele vai te dar ricos tesouros à medida que o Senhor é estimado pelo seu coração.